Neville Goddard Universo Quântico apresenta a palestra O Deus Invisível por Trás do Feito, de 27 de outubro de 1969. Acho que você achará esta hora muito prática e, ainda assim, muito espiritual. Somos informados no livro de Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, que todas as coisas invisíveis de Deus são claramente vistas sendo compreendidas pelas coisas que são criadas. Assim, o homem é chamado a olhar para o que foi criado e depois descobrir o Deus invisível. Todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas, e como posso saber? Bem, eu olho para as coisas que são feitas e começo a refletir sobre o que fiz. Pois aqui me encontro num mundo e sou realmente responsável. Tento descobrir o porquê. Olho para todas as coisas ao meu redor e finalmente me deparo com um certo pensamento. Você sabe, quando não havia nada no mundo que apoiasse minha crença, comecei a acreditar que um dia experimentaria isso. E então experimentei. Então eu relaciono as coisas vistas com as invisíveis. Poderia ser Deus? Bem, agora, Paulo nos diz no versículo seguinte: embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus. Encontrei a relação entre as coisas vistas e a realidade invisível, o ato imaginal, mas não o honrei como Deus. E então me voltei para imagens parecidas com o homem e pensei que o homem exterior fosse a causa, porque ele parecia me ajudar a fazer com que isso acontecesse. Viro-me e troco o Deus imortal por imagens semelhantes ao homem. Ou eu poderia ter me voltado para outras imagens, a de um homem, não apenas um homem, mas a de um réptil, a de um animal, a de um pássaro, e me volto para elas e penso que elas são a causa da minha boa sorte. Ou infortúnio. E desisti da verdade sobre Deus por uma mentira, e comecei a adorar e servir a coisa criada em vez do Criador, pois eu poderia relacionar o mundo exterior em que vivo com uma atividade imaginal dentro de mim. Então eu soube que essa era a causa, pois se Deus é a causa de tudo no mundo e eu descubro como isso aconteceu e então não aceito o fato, não o honro como Deus. Leia no capítulo 1 de Romanos, do versículo 20 ao 25, esta revelação maravilhosa para todos nós, pois ele está se dirigindo a nós. Isto não se aplica apenas àqueles a quem ele enviou a carta há 2000 anos, é para todos que leem a carta. Pare por um momento e veja se você não consegue relacionar as coisas ao seu redor com algo em você que as causou, e se você for perfeitamente honesto, verá uma causa em si mesmo. A causa foi uma atividade imaginal. Mas então você não irá. Ou espero que sim. Mas quero dizer que ele disse. Mas então eles não honraram a Deus como Deus. Eles não o honraram como Deus. Eles viram, mas de alguma forma não aceitaram. Era demais. E então eles se voltaram para o homem, uma imagem, e se voltaram para a criação e não para o Criador. Esta noite vamos ver como provocamos essas coisas em nosso mundo. A Bíblia começa com esta nota. No princípio Deus criou os céus e a terra. Gênesis 1 versículo 1. Ele criou o interior e o exterior, e Deus habita dentro. Disseram a você que ele criou os céus, bem, o céu está dentro de você, somos informados, de Lucas 17 versículo 21. Ele criou os céus que estão dentro e depois criou o exterior. Agora, como ele trouxe alguma coisa do lado de fora? Somos informados de que o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Descobrimos que o movimento foi causador, que sem movimento é impossível produzir qualquer coisa, então Deus agiu. Bem, como Deus se move? Descobrimos que ele é a nossa maravilhosa imaginação humana, pois posso relacionar o que me acontece com o meu próprio ato imaginal, por isso sei onde ele está. Mas agora como ele se move? É impossível detectar movimento a menos que você tenha algum referencial fixo contra o qual o movimento se move, porque o movimento só pode ser detectado por uma mudança relativa a algum outro estado. Bem, o que eu faria agora para passar não apenas de onde estou, mas do que sou, para aquilo que gostaria de ser? Os olhos podem estar abertos ou fechados, não importa. Estou fazendo tudo na minha imaginação. Então imagino agora que sou.
E dou um nome. E difere no que um momento antes eu pensava ser. Como posso saber que me mudei? Bem, eu olho para o meu mundo mentalmente e devo ver uma mudança. Devo ver aquilo que implica que me movi. Vou considerar espacialmente primeiro. Se você conhece São Francisco, e aqui estamos em Los Angeles, me coloco na Union Square, em São Francisco. Como eu sei? Bem, meus olhos estão abertos e estou vendo o Hotel St. Francis. Se eu me virar, estou de costas para o Hotel São Francisco e estou olhando para o outro lado da praça. Vou além disso mentalmente e desço até a Market Street. Eu sinto que estou lá. Bem, como posso saber? Agora pense em Los Angeles. Penso em Los Angeles e a vejo a 800 quilômetros ao sul de mim. Se Los Angeles fica a 800 quilômetros ao sul de mim, devo estar pelo menos 800 quilômetros ao norte. Mas agora vou me localizar em São Francisco, perto desses objetos familiares, e então pensar em Los Angeles e vê-la a 800 quilômetros ao sul. Bem, é onde estou. Mas me disseram que não posso ser duvidoso. Não deixe o homem pensar que receberá alguma coisa do Senhor se for uma pessoa de coração dobre, pois ele nada mais é do que simplesmente uma onda do mar que é levada e agitada pelo vento. Tiago 1 versículo 8. Portanto, quando dormir esta noite, devo dormir como se estivesse em São Francisco e, ao adormecer, devo pensar no lugar que conheci anteriormente, que é Los Angeles, e vê-lo ao sul de mim, a 800 quilômetros de distância. Embora adormeço presumindo que realmente estou em São Francisco. Isso é um movimento e sem movimento é impossível produzir qualquer coisa. Isto é verdade para tudo no mundo. No princípio Deus criou o interior e o exterior, e então o Espírito de Deus se moveu, e então a criação começou. Então, tudo está dentro de nós. Tudo está dentro de nós. Mas agora como faço para apresentar essas coisas? Bem, pela mesma técnica simples e simples. Descobri que fiz isso e funcionou. Não quero cair naquela categoria mencionada no primeiro capítulo de Romanos, de que embora ele conhecesse a Deus, não o honrou como Deus. Eu descobri como funcionava. Descobri que se eu dormisse na cidade de Nova York como se estivesse em Barbados. E para provar que estava em Barbados, pensei na cidade de Nova York e a vi 3.200 quilômetros ao norte de mim. Então chegou uma carta de meu irmão apresentando razões que justificavam por que eu deveria vir a Barbados, e em seguida, tornando isso possível, anexando um rascunho. Na carta ele afirmava que se eu fosse a uma determinada companhia de navios a vapor ele já os havia escrito e eles me dariam uma passagem para Barbados, que eu não precisava de dinheiro, o alistamento atenderia às minhas necessidades normais a bordo do navio e que eu poderia assinar tudo o que quisesse. Se eu usasse a barra, assinasse tudo o que quisesse, e ele me encontraria na chegada e pagaria todas as despesas que eu tivesse na viagem. Não lhe escrevi para lhe perguntar nada. Ele, ao mesmo tempo em que eu estava fazendo o que estou lhe dizendo, ele teve o impulso de me escrever e me dar razões pelas quais eu deveria vir para Barbados, que eu não estava lá há 12 anos e a reunião familiar no Natal precisava de mim para completar o vínculo da família. Eu era o único que faltava de todos os membros. Portanto, a carta dele justificava o rascunho, justificava as despesas que ele incorreria. E tudo o que fiz foi simplesmente imaginar que estava em Barbados. Eu não tinha um centavo, literalmente. Agora sei exatamente o que fiz, e portanto, encontrei Deus. Porque todas as coisas foram feitas por Deus e sem Ele nada do que foi feito se faz. João 1h03. Então, se encontrei Deus, vou cair na armadilha agora? Que embora eu conhecesse a Deus, não o honrei como Deus, e então me voltei para uma imagem semelhante a um ser humano e disse que ele foi a causa da minha viagem. E dar todo o crédito e todos os elogios ao meu irmão que me enviou o rascunho e notificou a companhia do navio a vapor para me emitir uma passagem para que eu pudesse entrar e me apresentar e comprovar minha identidade e depois pegar a passagem? Então, caí na armadilha de que ele era a causa ou me lembrei do Deus que descobri? É isso que Paulo está perguntando a todos que leem aquela carta.
Eles encontraram Deus e então não o honraram como Deus. Eles o encontraram e então trocaram a verdade sobre Deus pela mentira. Pois, passar a ver meu irmão como a causa disso. Embora ele tenha escrito a carta, eu já havia iniciado isso muito antes de ele escrever a carta. Aquele que o pôs em movimento foi o causador. Isso foi o causador. Portanto, aqui, nada está acontecendo conosco que não tenhamos posto em movimento em nossa maravilhosa imaginação humana. Eu lhe digo que você pode ser o que quiser neste mundo. Mas quando você expressa seu pedido e diz verbalmente eu quero ser fulano de tal, deve ser um desejo genuíno e não algo que você simplesmente diz levianamente que eu gostaria de fulano de tal. Você deve querer tanto que permanecerá fiel a essa mudança de posição em relação a um quadro fixo. Se você quer ser diferente do que você é, bem, então você não pode simplesmente assumir, por um breve momento, que eu sou isso e depois voltar ao seu estado anterior. Não deixe o homem de mente dividida pensar nem por um momento que receberá algo do Senhor, como nos é dito no livro de Tiago. Não pense nem por um momento que posso ter a mente dividida e conseguir qualquer coisa do Senhor. Quero ter sucesso nos negócios? Não me importa o que a caixa registradora me disse hoje que eu tenho e o que vendi. Devo dormir esta noite como se fosse tudo o que esperava, embora a razão me diga que não é e os meus sentidos neguem. Mas eu tenho que realmente assumir que as coisas são como eu gostaria que fossem e então, independentemente de todas as coisas ao meu redor negarem isso, persistir nessa suposição. Se eu fizer assim, não posso falhar. Esta é a lei pela qual vivemos neste mundo. Então leve isso a sério. O Deus mencionado nas Escrituras está assentado bem aqui em todos que estão aqui e ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Quando você diz o eu sou, isso é Deus. Agora o que você está imaginando? Se eu pudesse ser tão sensível e pudesse sentir seu movimento, e que agora você se atreve a assumir que é diferente daquilo que a razão lhe diz que você é, e se eu dissesse: quem se mudou? E você respondeu: eu diria. Diga-me quem está se movendo agora porque posso sentir isso? E você diria: eu sou. Bem, agora você chamou o nome dele. Esse é o único nome dele. Estou saindo de onde pensei que estava para onde gostaria de estar. Achei que estava atrás da bola 8 e agora estou completamente livre. As coisas estão acontecendo exatamente como eu quero. Mudei de onde estava para onde gostaria de estar e detectei o movimento e me perguntei quem estava se movendo e então você respondeu: eu estou. Isso é Deus, e todas as coisas são possíveis para Deus. Assim, sem o consentimento de ninguém neste mundo, você simplesmente passa de onde está para onde gostaria de estar por meio de uma mudança de atitude, uma simples mudança de atitude. Mas isso precisa ser consertado. Você se move e depois conserta para que quando você ande ou durma essa atitude seja sua. Pois aquele estado ao qual você retorna constantemente constitui a sua morada. Para que eu me detenha constantemente nesse estado e é nesse estado que eu moro. E é para lá que retornarei, não importa aonde eu vá no decorrer do dia. Eu volto para esse estado. Então isso se exteriorizará em seu mundo. Assim, todas as coisas invisíveis dele desde a criação do mundo são claramente vistas. Como? Pelas coisas que são feitas. Então, quando eles vêm ao mundo, você reconhece a sua própria colheita. Você os está trazendo de qualquer maneira, mas o homem não tem consciência disso e troca a verdade sobre Deus pela mentira. Ele troca o Deus imortal pela imagem de um homem mortal. E porque um homem foi fundamental para ajudar você a fazer isso acontecer, você pensa que foi ele quem fez isso, que ele foi a causa. Ele não é a causa. Se esta noite você herdou uma fortuna, não pense nem por um segundo que aquele de quem ela parecia ter vindo foi a causa dela. Não, antes disso você assumiu e ele foi apenas um instrumento, o ator desempenhando seu papel em entregá-lo a você. Um total estranho poderia ser esse. Você não precisa de um tio rico, de uma tia rica, de um avô rico. Eu tinha isso na minha própria família. Um irmão que
Sim, ele fez amizade com um amigo, mas certamente não havia razão para ele, no final de sua vida, deixar-lhe a quantia em dinheiro que ele deixou, uma quantia considerável de dinheiro. Ele tinha esposa e 2 filhos e uma filha, e em seu testamento ele deixou para que ninguém pudesse quebrá-lo. Ele disse: Dei a eles tudo o que achava que lhes era devido e então deixou tudo o que tinha para meu irmão Vítor, e era uma quantia considerável de dinheiro, com todas as outras coisas associadas a isso. Meu irmão certamente estava pensando em si mesmo presumindo que ele era um homem rico. Ele continuou presumindo que eu sou um homem rico. Esse era o seu desejo intenso e não havia divisão de espírito em meu irmão. Ele queria isso mais do que qualquer coisa no mundo. Ele realmente queria isso. Até hoje o dinheiro para ele é poder e ele queria poder. Ele estava cansado da pobreza e cansado de ser ignorado. Depois sonhando com poder, apenas sonhando com riqueza, então do nada surgiram pessoas e surgiram oportunidades. Bem, agora, se ele esquecer a causa, ele passa do Deus imortal para uma imagem semelhante a um homem. É isso que você lerá no primeiro capítulo. E aqui ele se vira para um homem e pensa que ele foi a causa da minha boa sorte, ele me deu um número X de centenas de milhares de dólares. E não foi nada disso. Ele tinha que fazer isso ou quem quer que fosse. Ele é apenas um dos inúmeros que teriam que fazer isso no calor do momento, porque alguém está sonhando que ele é rico. Embora ele não tenha nada para sustentar seu sonho, ele está sonhando que existe. Então eu digo a todos, você pode ser o que quiser, mas não pode ter a mente dividida. Disseram a você. Que ninguém acredite que olhando no espelho e se afastando esquecendo o que ele é, receberá alguma coisa do Senhor, pois o homem de coração dobre é instável em todos os seus caminhos. Então eu digo, bem, eu quero. E muitas pessoas vão me dizer que eu quero isso e aquilo, e você as encontra uma semana depois e elas esquecem que até te contaram. Como você pôde esquecer que esse era o seu pedido e depois me perguntar: onde está? Isto não é uma coisinha mágica, e isso é baseado em princípios. Você quer isso? Você pode ficar com isso. Você está disposto a desistir do que você é para ser o que deseja ser? Esse é o único preço que você paga por isso. Você não faz nenhum sacrifício além de desistir do estado em que se encontra para passar para o estado em que deseja estar. Eles são apenas estados. Então aqui, sem movimento é impossível produzir qualquer coisa, pois tudo está no mundo invisível, mas tudo. Agora, como faço isso? Penso em você que realmente me parabenizaria se ouvisse boas notícias sobre mim e eu trago você à minha mente e permito que você me parabenize. Eu sei o que isso implica. O poder está na implicação. O que você está fazendo? Você está me parabenizando pela minha boa sorte. Aceito esses parabéns e não me esquivo, aceito como um fato. Esta é a minha apropriação subjetiva da minha esperança objetiva. Porque espero que um dia vocês saibam disso e, portanto, me parabenizem. Então eu avanço no tempo e entro nesse estado e permito que você me parabenize agora. Quando você fizer isso em um futuro não distante, será apenas uma confirmação do meu ato imaginal. Mas vou me lembrar do que fiz, e tendo feito isso, não esquecerei o que fiz. Então vou cuidar da minha vida. Quando pensar em você, deixarei que você saiba em minha mente que você sabe da minha boa sorte. O dia deve chegar, deve exteriorizar-se. Então ela se exterioriza, você saberá disso e me felicitará pela minha boa sorte. Então ele traz coisas que não são vistas para o mundo que é visto. Como é dito no mesmo livro de Romanos. E Deus chama as coisas que não são vistas como se fossem vistas, e o invisível se torna visto. Você lerá isso no capítulo 4, versículo 17 de Romanos. Ele chama uma coisa que não é vista como se fosse vista e o invisível se torna visto. Então, como eu chamaria isso? Neste movimento simples. Eu saio de onde não conseguia ver para onde poderia dar uma boa olhada.
Bem, não consigo ver em seu rosto nenhuma expressão diferente daquela que eu veria agora se você conhecesse minha condição atual. Se não gosto da presente condição, quero ver o mesmo rosto, mas vejo-o de forma diferente. Agora, se eu passar do que sou para o que gostaria de ser, ainda te conheceria, você ainda seria meu amigo. Então eu trago você para minha mente e deixo você me ver como você teria que me ver se as coisas fossem como eu quero que elas sejam. Então eu não saio disso. Não devo hesitar e voltar e deixar você me ver em meu estado anterior. Devo persistir neste estado em que você está me vendo. Agora, isso é verdade para tudo o que você faz neste mundo, não me importa o que seja. Se você quer ser conhecido, não me importa o que o mundo lhe dirá, você pode não ter nada neste mundo para mostrar ao mundo que faria com que alguém olhasse para você ou apontasse como alguém que é conhecido. Esqueça isso. Você quer ser conhecido, quer ser rico, quer ser isso, quer ser o outro, pois então, ouse assumir que você é. Pois essas suposições, embora no momento em que você as assume, sejam negadas pelos seus sentidos, se você persistir nelas, elas na verdade se tornarão externalizadas. Elas se tornarão fatos em sua vida. Um amigo meu que está aqui esta noite prometeu escrever para mim, mas aqui ele me disse: comecei com $180 e tinha tantas dívidas que era tudo o que eu tinha há não muito tempo em um pequeno período. Restaurante em um lugar pequeno, Ojai. Agora ele está contemplando uma expansão para São Francisco. Ele disse: esta noite, Neville, o valor estimado do meu negócio é superior a $100.000. Eu o conheço bem. Eu o conheci em São Francisco e ele ouviu isso. Ele nasceu e foi criado como um católico fervoroso. Em sua mente, ele ainda é um cristão profundo, mas não chama isso de catolicismo, protestantismo ou qualquer outro ismo, mas foi criado na fé católica. Ele ouviu isso de mim em São Francisco e acreditou. Ele começou a aplicá-lo e as coisas funcionaram. Mas esquecemos como ele esqueceu, e depois ele se lembrou de novo, e depois esqueceu de novo. Mas agora ele se lembrou e espero que desta vez a memória seja permanente. Então ele começou assim e tudo se encaixou. Sim, os homens vieram ajudar, todas essas coisas aconteceram, mas não foram a causa. A causa de tudo o que aconteceu com ele estava em sua maravilhosa imaginação. Ele se voltava para a esposa e dizia: o que esquecemos de fazer? Não estamos aplicando esse princípio. Então, quando as coisas não aconteciam como deveriam, ele lembrava que havia uma lei por trás de tudo, as coisas não estão simplesmente acontecendo e estão acontecendo apenas porque ele as está criando. Então ele voltou para a bola. Agora, aqui está esta maravilhosa oportunidade de expansão na cidade de São Francisco, e tudo simplesmente aconteceu. Hoje, estão todos prestes a ser incorporados e o valor ultrapassa os $100.000. E ele começou com $180. Agora, isso não foi há muitos anos. Então eu digo, tudo neste mundo é possível para todos se souberem quem são. Se eu perguntasse a uma pessoa comum neste mundo, você conhece Deus, e eles fossem brutalmente honestos, eles diriam, não, eu não conheço. Eles falam de Deus, mas Paulo não está falando de Deus. Paulo disse: e eles conheciam a Deus, mas não o honraram como Deus. Eles conheciam a Deus, pois descobriram que um dia imaginaram um determinado estado e aconteceu algo relacionado a esse estado. Agora, você deve ter lido no jornal de ontem ou no jornal de anteontem, que esta jovem, de 25 anos, leu todos esses jornais e leu as revistas, viu a TV, ouviu o rádio, sobre todos esses assassinatos das meninas, e ela ficou assustada. Ela leu sobre muitas enfermeiras em Chicago que foram mortas, uma após a outra, porque não gritaram. Ela jurou para si mesma que choraria se isso acontecesse em sua vida, e pegou uma faca e dormiu com ela debaixo do travesseiro por cerca de 2 meses. Era uma faca e ela pensou em pegar uma arma, mas disse, não, eu não iria querer uma arma em casa. Mas ela tinha uma faca. Então ela colocou a faca de volta onde estava, na área da pia.
Aqui, a menina está sem dúvida trabalhando em um emprego muito bom, porque ela paga $160 por mês de aluguel, então ela deve ter um bom emprego. Então ela ouviu um som vindo da cozinha e viu uma sombra. A próxima coisa que ela percebeu foi que uma faca estava em sua garganta. Este homem loiro alto, com cabelos compridos até os ombros, cerca de 1,80 metros e peso estimado em cerca de 190, e ele disse a ela: "Quantos anos você tem?" Ela disse: 25. Ele disse: "Tire o pijama." E ela pensou: é isso, ele vai me matar. Todas essas coisas que ela havia feito e imaginado no passado, e o que faria se isso acontecesse com ela? Então ela tinha uma faca, veja bem, mas ela não estava com a faca esta noite, ele estava com a faca. Aí de alguma forma ela saiu da cama por ordem dele para tirar o pijama, pegou a faca e começou a esfaqueá-lo nas costas. Então ele correu deixando um rastro de sangue por pelo menos um quarteirão. Então ela realmente deve ter feito um bom trabalho nas costas dele. Não vejo como ele pode evitar ser detectado. Ele tem que ir a algum hospital ou médico para ser reparado. Mas tudo o que ela imaginou ter sido exposta à TV, exposta ao rádio, exposta a todas as coisas do jornal, aconteceu. Ela pode não relatar, mas afirmou que ao ler no jornal todas essas coisas ela imaginou e se colocou como vítima e o que faria até o ponto de conseguir uma faca para protegê-la. E era uma faca ou não era uma arma. Portanto, nada acontece neste mundo por acidente, este é um mundo de direito. As coisas mais horríveis tiveram primeiro que ser imaginadas e as coisas mais belas tiveram primeiro que ser imaginadas. Então tudo está sendo imaginado, bom, ruim e indiferente, e essas coisas estão acontecendo conosco de manhã à noite. Encontramos Deus, como disse Paulo. A pessoa comum dirá: não encontrei Deus. Eu nunca o vi. Como ele é? Bem, você não viu os fenômenos? Ele lhe conta como você o encontra. Todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas desde o início dos tempos. Como? Pelas coisas que são feitas. Bem, isso foi feito, aquela cena foi feita. Bem, como isso poderia ser Deus? Eu mato e vivo, eu fero e curo, eu faço todas estas coisas, e ninguém pode livrar-me das minhas mãos. Deuteronômio 32 versículo 39. Isso é Deus falando. Não apenas algum ser externo. Eu mato, eu vivo, eu curo. Eu sou o Senhor e fora de mim não há Deus. Bem, você diz eu sou. Que ela. Quer dizer que eu fiz todas essas coisas? Sim, fiz todas essas coisas, boas, mais ou indiferentes. Mas eu o encontrei. Então eles encontraram Deus. Embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus. Ah, eu sei que imaginei a coisa e então aconteceu, mas não me diga que isso é Deus, porque esse não é o meu conceito de Deus. Tenho um conceito diferente de Deus. Algo no céu. Mas certamente não aqui na minha própria imaginação. Porque sou capaz de todos os atos desagradáveis do mundo e isso não poderia ser Deus. Mas eles não leem suas escrituras. Se lessem as escrituras, ouviriam o mesmo Deus dizendo: eu mato, embora vivifique, e eu feri e me curó. Bem, quem está esfaqueando uma pessoa? Ela disse: eu sou. Bem, esse é Deus, esse é o nome dele, o seu nome é Eu Sou. Quem segurou a faca? Eu sou. Essa era uma pessoa. E ele também estava imaginando todas as coisas, pois havia imaginado. Suponha que eu não tenha sucesso, quais são as consequências do meu ato? Ele também havia imaginado isso. Portanto, todo o vasto drama é o desdobramento de Deus dentro do homem, e só existe um Deus que é Deus. Se você realmente tem um desejo, mas deve ser um desejo genuíno, para que quando você expresse o desejo, não seja apenas um desejo inútil.
Deve ser algo tão genuíno que você esteja falando sério. Então eu lhe direi como conseguir isso. Você simplesmente sai de onde está mentalmente, não fisicamente. As pessoas fazem todas as coisas do lado de fora. Você não faz assim, você faz isso por dentro. Como seria o mundo se você fosse agora a pessoa que deseja ser? Como seria? Bem, veja dessa maneira. Se você vê as coisas dessa maneira, você saiu de onde estava para onde veria as coisas, como veria se fosse verdade. Bem, agora, o que você veria? Então mova-se. O movimento é todo mental, tudo na sua imaginação. Mas deve ser genuíno. Se for genuíno, você permanece nesse estado. Não vá de um lugar para outro, apenas permaneça lá. Em qualquer casa que você for, permaneça, disse ele. Apenas permaneça nele. Então entrarei num estado e permanecerei nesse estado, independentemente do que o mundo fará. Se eu permanecer nele, vou trazê-lo à visibilidade. Mas é impossível, sem movimento, trazer qualquer coisa do estado invisível para o estado visível exterior. Você pode fazer isso. Todos podem fazer isso. Porque você tem uma imaginação e essa é Deus. Isso é Deus em você, e sem Ele nada é criado. Tudo o que é criado por Deus, seja bom, seja indiferente, seja mau. Amós 3 versículo 6. Então acredite na minha palavra. Meu amigo está aqui esta noite e pedi a ele que escrevesse a história detalhadamente para mim, o que ele prometeu fazer. Mas para começar com $180. E isso não é $180 claro, pois ele tinha dívidas, todos os tipos de dívidas ao tentar fazer um pequeno restaurante funcionar. Então, de lá, de repente, descobri que estava crescendo e do nada, alguém desceu de São Francisco e disse: Sabe, esta é minha terceira visita aqui, vindo de São Francisco, porque é assim que a velha São Francisco costumava ser, e agora são todos turistas, todos sofisticados. Esta é a verdadeira maneira antiga de jantar de São Francisco. Então ele propôs que ele viesse para São Francisco, ele encontraria um lugar para ele, e ele se incorporaria e faria todas essas coisas. Então o valor presente disso hoje é de uns $100.000 de um investimento de $180, o que não é realmente $180, porque ele não tinha dinheiro e tinha muitas dívidas. Agora ele disse: Esta noite tenho o recibo rosa de tudo no meu restaurante. Não há um centavo devido em nada no restaurante, e tenho o melhor material, os melhores equipamentos mais modernos e tudo mais. Eu seguro a tira rosa simplesmente aplicando-a. Então, eu não pergunto a ele como você nasceu? Ele nasceu em uma família católica irlandesa muito devota em Boston. Seu pai se foi deste mundo, mas ele partiu como um católico devoto. A mãe dele ainda está aqui e sem dúvida ela é uma católica devota. Eles o amam como um filho, mas sem dúvida antes de o pai partir ele se perguntou, e a mãe se pergunta: O que aconteceu com meu filho? Mas ele encontrou Deus. E eles ainda não. Eles o encontraram, mas não acreditam que ele seja Deus. Porque ninguém pode viver uma vida plena e madura e em algum momento não encontrar algo acontecendo em seu mundo e não conseguir ver a relação entre o que imaginou e o que aconteceu. Eles se recusam a acreditar que sejam causadores, eles não podem acreditar que esta seja a causa dos fenômenos da vida e, portanto, irão ignorá-lo e colocá-lo de lado, mas encontraram Deus. Como ele disse em suas próprias palavras. Embora conhecessem a Deus, não o honraram como Deus, e trocaram o Deus imortal por uma imagem semelhante ao homem, e trocaram o verdadeiro conhecimento de Deus, tudo o que sabiam sobre Deus, por uma mentira. Então eles adoram e servem a criatura em vez do Criador. O Criador é a sua maravilhosa imaginação humana. Isso é Deus. Se você está no controle do que está imaginando, nada neste mundo é impossível para você. Mas você descobrirá que quando encontrar Deus, seus valores mudarão, você não adorará as coisas, você adorará a Deus, o Criador.
Você ficará tão emocionado quando puder imaginar algo para um amigo e ver como funciona e depois agradecer a quem fez isso. Tudo dentro de você. Então você agradece a Deus e adora a Deus e serve a Deus. Quando seus amigos lhe dão a boa notícia e isso confirma o que você imaginou para eles, você fica emocionado e honra a Deus. Você agradece ao amigo por trazer a boa notícia, pois você sabia que um dia ela chegaria, pois você a imaginou. Portanto, agradeça a ele, mas o verdadeiro agradecimento vai para Deus por você tê-lo encontrado. E agora você honra a Deus porque ele nunca o decepciona. Você não precisa estourar um vaso sanguíneo para que isso aconteça. Deixe que assim seja. Você sabia que o pedido era genuíno. O homem queria isso, a senhora queria aquilo, e estes queriam fulano de tal, e você simplesmente imaginava e confiava implicitamente nele para fazer isso. Não foi baseado no seu código moral, no seu código ético, nem apenas na sua confiança em Deus de que ele faria isso. Então você sabia que o que você imaginou era Deus em ação e que Deus é fiel, portanto, aconteceria de uma forma que você nunca poderia imaginar, então você não poderia dizer a eles o que fazer para ajudar no nascimento disso. Você só sabia que você fez isso e, portanto, tinha que funcionar. Então eu pergunto a você que está no negócio, quem tem? Se você não está no seu próprio negócio e quer transcender o que você é, imagine que você tem. Não se pergunte se você está qualificado. Você estará qualificado. Tudo o que for preciso você conseguirá. Tudo o que for necessário para preencher o cargo melhor virá até você, o know-how chegará até você. Você simplesmente assume que é o homem, a mulher que gostaria de ser. Então, de uma forma que ninguém sabe que isso vai acontecer. Seus negócios crescerão, sua família crescerá e todas essas coisas crescerão exatamente como você imaginou. Então, quando você lê que o Espírito de Deus se moveu sobre a face das profundezas, você sabe quem ele é. Ele é a sua própria imaginação e ela se move. Você pode ficar perfeitamente imóvel e se mover. E posso lhe dizer que você pode se mover de tal maneira que pode ser visto espacialmente no ponto do espaço onde imaginou que está. Eu fiz isso, e estou falando por experiência própria. A 3.000 quilômetros de distância, apareci para minha irmã, pois queria que ela me visse, mas, ainda assim, fisicamente estava na cidade de Nova York, em minha própria casa. Eu queria que ela me visse, e ela entrou e me viu. Ela não conseguia ver o que deveria ter visto com seus olhos físicos. Ela deveria ter visto o filho, mas não conseguia ver o filho, só conseguia ver o irmão Neville, pois era isso que eu queria que ela visse quando olhasse para o filho. Aqui estou fisicamente na cidade de Nova York, e ainda com minha irmã em Barbados, do outro lado da água. E como me mudei? Eu simplesmente mudei na minha imaginação e ainda assim em Barbados ela me viu. Então ela sentou-se e me escreveu dizendo: Neville, uma coisa estranha aconteceu comigo. Entrei na sala para olhar para Billy e não consegui ver Billy, só vi você. Esfreguei os olhos, fiz tudo e, por mais que olhasse, não conseguia ver Billy. Meu filho não estava lá, era você. Você poderia, por favor, me explicar, se puder? Naquele exato momento eu estava fazendo o que ela disse que viu e testemunhou. E quando saí, contei à minha esposa e a um amigo que estava esperando que eu saísse do meu quarto exatamente o que eu tinha feito. 8 dias depois, chegou uma carta de minha irmã perguntando se eu poderia lançar alguma luz sobre essa coisa estranha que havia acontecido com ela. Se eu tivesse contado isso 8 dias antes, eles poderiam ter acreditado em mim depois, sim, mas teria havido uma dúvida. Mas eles não podiam negar que eu lhes contei 8 dias antes o que havia feito. Não veio de avião, porque naquela época não era possível receber uma carta por via aérea, então veio de barco. Demorou 8 dias para trazer aquela carta. Digo-vos que todas as coisas são possíveis ao homem porque Deus e o homem são um. Então você achará esta noite uma noite muito prática e, ainda assim, uma noite muito espiritual. Você aceita, mas deve ser sincero em seu desejo, para não se deslocar de um lugar para outro.
Você realmente quer. E você escolhe. Você quer uma casa gloriosa? Não diga. Bem, não tenho dinheiro para isso. Você realmente quer isso? Então durma nele como você irá concebê-lo. Você quer isso, aquilo ou aquilo outro? Pois bem, durma como se fosse verdade. E esse é o seu movimento. Você sai de onde estava para onde deseja estar. Mas permaneça aí. Quando você acorda de manhã e o mundo lhe diz que você não está ali, você simplesmente entra pela porta como se estivesse. Você está saindo daquele lugar. E nesse estado você permanece e então tudo acontece. Se for necessário que o mundo inteiro o ajude, o mundo inteiro o ajudará. Foi necessário que um homem viesse de São Francisco 3 vezes para desfrutar de uma refeição maravilhosa, mas não é uma refeição extravagante, mas sim uma refeição saborosa. O tipo de ambiente que ele disse que a antiga São Francisco costumava ter. Ele morou lá por 30 anos e disse: este é o tipo de lugar que sempre tivemos na antiga São Francisco, a decoração, a atmosfera, a comida, tudo sobre ele. Agora, hoje, todos os restaurantes passaram a atender turistas e aquele ambiente antigo desapareceu, e eu gostaria de reconstruí-lo, pelo menos em um lugar. Digo-lhes que quando abrirmos, rejeitaremos todo mundo que estiver lá fora, porque teremos muita gente local vindo, e eles virão apenas mediante reserva. Você não terá espaço extra para estranhos. Então pedi a ele que me reservasse um lugar de qualquer maneira, vindo de Los Angeles, sei que ele o fará. Portanto, acredite na minha palavra, é impossível sem movimento trazer qualquer coisa a este mundo, e o movimento está todo dentro de você. O movimento é um movimento simples. Tudo o que você faz. Você sabe exatamente o que quer. Bem, se você tivesse, como você veria o mundo? Se você vê isso como você vê agora, você não se moveu. Se você vir como veria após o resultado, então você mudou. Agora continue vendo isso, pois o movimento só pode ser detectado por uma mudança de posição em relação a outro objeto. Se eu disser que estou me movendo agora e vejo tudo como é agora, então não me mudei. Mas se, enquanto me movo, olho para o mesmo quadro de referência e o vejo de um ângulo diferente, então me movi. Portanto, uso como referência meus amigos, seu rosto, e em seu rosto deixo que você me veja como você me veria se soubesse de algo que não sabe agora. Você tem que me ver de forma diferente. Se você ouvisse notícias minhas que ainda não são conhecidas, quando você me encontrar na próxima vez, você me verá de forma diferente. Se é isso que eu quero que você saiba, então deixe-me ver em seu rosto a expressão que implicaria que você sabe dessa notícia. Se você gostaria de me parabenizar por essa notícia, então deixe-me aceitar a realidade da sua mão e a realidade da sua voz e das palavras que vêm me parabenizando. Tendo feito isso, deixe-me saber que isso é verdade e deixe-me ter fé nesta realidade invisível. Se eu fizer isso, nenhum poder no mundo poderá detê-lo, eles não poderão detê-lo. Se o homem soubesse disso, ele seria livre, realmente livre. Mas hoje ele não conhece a origem da causa de todas as coisas que acontecem neste mundo. Ele não conhece a causalidade, não conhece a causa dos fenômenos, e pensa que o presidente está a fazê-lo ou o exército está a fazê-lo ou o Pentágono ou algo do lado de fora. O seu concorrente está a fazê-lo. Nada está fazendo nada além do que está acontecendo dentro dele em sua maravilhosa imaginação humana. Na profunda depressão de 1929 só ouvimos falar de centenas de milhares de pessoas que perderam tudo no papel no mercado de ações. Pois naquela época você colocava 10% e mesmo assim não precisava da maneira como eles manipulavam. Então, se você foi eliminado e diz que foi eliminado de 500 mil, tudo no papel, você não tinha nada disso. Mas houve outros que fizeram fortunas. Assim, lemos apenas sobre aqueles que perderam, mas não lemos sobre as dezenas de milhares de homens que se tornaram multimilionários. Porque todas as ações
Li no jornal desta manhã que a RCA caiu daquela altura fantástica para $11 e não encontrou compradores, e o garoto no chão, só de brincadeira, deu $1 por um bloco de ações a $1 e conseguiu. Não houve compradores e ele conseguiu $1 por ação. Se ele conseguiria levantar alguns dólares para comprá-los, não sei. Mas continuou caindo e eles pensaram que, com $11, não poderia cair mais. Então ele fez uma oferta de $1 por ação e a oferta caiu para ele porque não havia compradores. Se ele o segurasse. E ele foi dividido várias vezes. Quanto valeria hoje aquele garotinho que fazia recados no chão? Mas ele era apenas um desse tipo. Tinha quem tinha dinheiro e aproveitava tudo e simplesmente comprava. Caiu e todas as ações perderam 70% do seu valor. Então, havia quem pudesse comprar. Mas não vou entrar nesse lado da questão. Só estou dizendo, se você se lembrar de Deus. E Deus não está do lado de fora, Deus está no interior e Ele é a sua maravilhosa imaginação humana. Ele traz tudo à existência movendo-se. Então ele muda de um estado para outro estado. Ele permanece fiel ao estado em que se encontra, e então tudo o que existe deve projetar-se na tela do espaço e dar testemunho do seu poder criativo. Assim, todas as coisas invisíveis dele são claramente vistas desde a própria criação do mundo através das coisas que aparecem. Então eles aparecem e você sabe exatamente que movimento ele fez. Quando isto aparece, é o movimento que ele fez ou não poderia aparecer. Se a depressão aparecer, foi esse o movimento que ele fez. Se os jornais começarem a sugerir que as coisas vão piorar, e você aceitar isso, então você agirá, sugerido por um jornal, uma revista ou algum suposto especialista, e então aparecerá. Parece que você agiu com base em alguma sugestão de algo que você considerava uma autoridade. E não é nada disso, e está tudo dentro de você. Se você ignorar as sugestões e não aceitá-las de forma alguma e continuar avançando para onde deseja, bem, então você se moverá e, se permanecer nisso, isso se exteriorizará em seu mundo. Agora, você descobrirá que esta é a noite prática e ainda assim não poderá separá-la de uma noite muito espiritual porque encontrou Deus. O que é mais do que encontrar Deus? E Deus é a sua maravilhosa imaginação humana. Chegará o dia em que você o encontrará de uma forma mais maravilhosa através da série de que falei noite após noite, que retomaremos, porque isso é para mim muito mais importante. Mas mesmo assim, é preciso saber quem eles são enquanto estão aqui, que você não é vítima das circunstâncias, não é vítima de pessoas de fora, você é Deus. E não existe outro Criador senão Deus, não existe outro Salvador senão Deus, e Deus é um, Ele não é outro, e Ele é você. Agora, vamos para o silêncio. Agora alguma pergunta, por favor? Bem, acima de tudo aplique o que você ouviu e depois compartilhe os resultados comigo. Não me dê nada, mas conte-me a história. Isso já é presente suficiente. Não quero dizer que você aplique isso em uma fortuna e depois compartilhe sua fortuna comigo, não estou pedindo isso. Mas para me contar a história é suficiente. Isso é um presente. Pois adoro ouvir a história, adoro ouvir seus sonhos e suas visões. Então, até a próxima vez. Obrigado.